Seus tríceps não crescem? Então, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você não treina pesado, nem porque você não está se dedicando. O problema é que você está errando nos detalhes que realmente fazem diferença. E esses detalhes, quando somados, acabam matando todo o potencial de crescimento do seu braço. Sabe aquela pessoa que entra na academia e em poucos meses já está com um braço cheio, com aquele peso visual que chama atenção de longe? Pois é. Enquanto isso, talvez você esteja treinando há meses, até anos, e ainda não vê o resultado que gostaria. Eu sei como é frustrante olhar no espelho e sentir que o progresso é quase invisível. E pior, você acha que está fazendo tudo certo? Só que a verdade é que o tríceps é responsável por quase 2/3 do volume total do braço. Se ele não está evoluindo, você nunca vai ter aquele braço cheio e marcado, mesmo que o bíceps esteja em dia. E o motivo pelo qual isso acontece, geralmente, não tem nada a ver com falta de esforço, e sim com uma sequência de erros que quase todo mundo comete sem perceber. Hoje eu vou te mostrar, sem enrolação, as 7 razões que estão travando o crescimento dos seus tríceps e, mais importante, como corrigir cada uma delas de forma definitiva. Mas já vou deixar claro, depois de ouvir isso aqui, não vai ter mais desculpa para continuar com o braço murcho. Se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve agora no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar totalmente o jeito que você treina e os resultados que você vê no espelho. Erro 1. Não controlar a fase negativa do movimento. A maioria das pessoas só pensa na hora de empurrar ou estender o braço. Sobe o peso com força, desce rápido e pronto. Só que é justamente nessa descida que mora um dos maiores gatilhos de crescimento muscular. A fase negativa, ou excêntrica, é quando você controla o peso voltando, resistindo à gravidade. E se você deixa o peso despencar, está jogando fora metade do treino. Vários estudos já mostraram que trabalhar com mais atenção nessa fase aumenta a força e a hipertrofia de forma muito mais eficiente do que focar só no movimento de subida. Isso porque, na negativa, o músculo consegue gerar mais força, suportar cargas maiores e criar um nível de estresse mecânico que estimula a adaptação muscular de forma intensa. No caso do tríceps, essa fase é ainda mais importante. Esse músculo responde muito bem a tensões prolongadas, e desacelerar o movimento na volta cria exatamente essa condição. É simples. Ao invés de deixar a barra, a corda ou o halter descerem sozinhos, segure e conte mentalmente uns 2 ou 3 segundos. Você vai sentir queimar. E é exatamente aí que o músculo começa a entender que precisa crescer. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque mesmo controlando a negativa, tem um detalhe que pode estar matando seus resultados antes mesmo de você começar o treino. Erro 2. Sempre deixar o tríceps para o final do treino. Se eu pudesse apostar, diria que pelo menos 80% das pessoas na academia cometem esse erro sem perceber. Sabe aquele treino clássico, peito e tríceps? Ou peito, ombro e tríceps? Parece prático, mas tem um problema enorme. O tríceps, que deveria ser o protagonista, acaba virando figurante. Pensa comigo. Toda vez que você faz supino, desenvolvimento ou até paralelas, o tríceps já trabalha como músculo auxiliar. Ou seja, antes mesmo de chegar no primeiro exercício específico para ele, você já gastou boa parte da energia, da força e até da coordenação motora. Quando chega o momento de treinar o tríceps diretamente, ele já está pré-fatigado. E músculo pré-fatigado não aguenta carga pesada, não responde bem a volume e, pior, te obriga a compensar na execução. Resultado? Você começa a roubar no movimento, perde amplitude, usa peso mais leve e entrega menos estímulo do que poderia. É como tentar correr 10 km depois de já ter feito uma maratona. O corpo não tem mais como dar o máximo. Aí, você repete isso, treino após treino,
semana após semana, e se pergunta por que o tríceps não cresce. A resposta está bem na sua cara. Você nunca deu prioridade para ele. Quer resolver isso? Mude a estratégia. Em alguns treinos, comece pelo tríceps e depois vá para o peito. Outra opção ainda mais eficiente é criar um dia exclusivo para braços, onde você alterna bíceps e tríceps, mantendo alta intensidade nos dois. E, se sua rotina permitir, divida o treino de tríceps em 2 dias diferentes na semana, com pelo menos 72 horas de intervalo entre eles. Isso mantém o músculo sempre recebendo estímulo, mas com tempo suficiente para se recuperar e crescer. Agora, mesmo que você acerte o momento certo de treinar, tem um detalhe na execução que mata qualquer progresso. E ele acontece logo no ponto mais simples do movimento. Erro 3. Deixar o cotovelo passear durante o movimento. O cotovelo, no treino de tríceps, deveria ser como a dobradiça de uma porta, firme, no mesmo lugar, funcionando como ponto fixo enquanto o antebraço se move. Só que o que mais se vê na academia é cotovelo subindo, descendo, abrindo para o lado, indo para frente, e cada vez que ele se mexe, você tira a tensão do tríceps e distribui para outros músculos, como ombros e costas. O problema é que o tríceps é um músculo simples na função. Ele serve basicamente para estender o cotovelo. Então, se o cotovelo se movimenta para fora da trajetória ideal, você já não está mais isolando o trabalho nele. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto esforço você coloque, parte da energia sempre vai escapar. Esse erro é traiçoeiro porque muitas vezes você nem percebe que está fazendo. O corpo sempre vai tentar encontrar o caminho mais fácil para levantar peso, e isso inclui roubar na técnica. A solução é consciência total durante a execução. Em exercícios como o push-down, mantenha os cotovelos colados ao corpo, sem deixar que avancem ou se afastem. No francês, eles precisam apontar para o teto o tempo todo, sem se abrir para o lado ou ir para frente. Se precisar, até use um truque simples. Imagine que seus cotovelos estão colados com super cola na posição correta. Isso obriga o tríceps a assumir todo o trabalho, aumentando o estímulo e a eficiência do exercício. Mas mesmo com técnica perfeita, ainda tem um erro que muita gente comete e que impede o tríceps de receber estímulo suficiente para crescer. Erro 4. Treinar com volume e frequência errados. Esse é um daqueles erros que confundem até gente com anos de treino. Muita gente acha que a chave para o crescimento é simplesmente colocar o máximo de séries possível no mesmo dia. Então, mete 15, 20 séries de tríceps em um único treino e sai da academia com o braço latejando, acreditando que isso vai trazer resultado rápido. O problema é que, na prática, esse método mais atrapalha do que ajuda. As primeiras séries até saem boas, com força e técnica. Mas depois, a fadiga bate, a carga diminui, a execução começa a falhar. E o que era para ser estímulo de crescimento vira um monte de repetições mal feitas que só gastam energia e aumentam o risco de lesão. Do outro lado, também tem o time do quase nada. É aquele pessoal que joga o tríceps lá para o final do treino, faz 2 ou 3 séries rápidas e já considera que está treinando o músculo. Só que esse estímulo é tão fraco que o corpo nem se dá ao trabalho de iniciar o processo de adaptação e crescimento. É como esperar que uma planta cresça jogando um pinguinho de água uma vez por semana. O caminho certo está no equilíbrio. O tríceps responde muito bem a 2 treinos na semana, com 3 a 4 dias de intervalo entre eles. Essa divisão mantém a intensidade alta em cada sessão, dá tempo para o músculo se recuperar e ainda garante que o estímulo seja frequente. Não é sobre treinar mais, e sim sobre treinar melhor. Algo entre 6 e 9 séries por treino, divididas em 2 ou 3 exercícios que atinjam as 3 cabeças do tríceps, já é suficiente para gerar crescimento consistente. Pense nisso como um ciclo. Você aplica o estímulo certo,
o músculo recebe a mensagem de que precisa ficar mais forte e maior. E o descanso entre as sessões é onde essa mágica realmente acontece. Se você quebra essa lógica, seja exagerando no volume ou treinando pouco demais, vai estar travando seu próprio progresso. Mesmo acertando essa dose perfeita de treino e descanso, tem outro fator que pode destruir seus resultados: não usar toda a amplitude do movimento. Isso, além de limitar o estímulo, cria músculos com aparência incompleta, sem aquele visual cheio e harmonioso que você vê nos braços mais impressionantes. Erro 5. Não usar amplitude total de movimento. Esse é um erro silencioso que muita gente comete sem perceber e que mata boa parte do potencial de crescimento do tríceps. Muita gente reduz o movimento para conseguir colocar mais peso na barra, ou simplesmente porque não sabe a importância de trabalhar o músculo do alongamento total até a contração máxima. O problema é que, ao encurtar a amplitude, você está literalmente negando a certos feixes musculares o estímulo que eles precisam para se desenvolver. O tríceps é um músculo que atua em diferentes comprimentos ao longo do movimento. Quando o cotovelo está totalmente flexionado, ele está em sua posição mais alongada, onde as fibras, especialmente da cabeça longa, podem gerar altíssimos níveis de tensão. Quando você estende o braço completamente, alcança o máximo encurtamento, ativando por completo as fibras da cabeça lateral e medial. Ao trabalhar só no meio do caminho, você simplesmente não ativa o músculo em toda a sua capacidade. É como tentar encher um copo parando na metade. Nunca vai ficar completo. A ciência já comprovou isso várias vezes. Pesquisas mostram que treinar com amplitude total gera mais força e mais hipertrofia, em comparação com movimentos parciais. Mas na prática, isso significa deixar o ego de lado. Se o peso que você usa hoje te obriga a roubar na amplitude, ele está pesado demais para o que seu tríceps aguenta de forma eficiente. Baixe a carga, mantenha a técnica impecável e sinta o músculo trabalhar do início ao fim do movimento. Outro benefício da amplitude completa é que ela não só melhora o ganho muscular, mas também a mobilidade e a saúde articular, reduzindo riscos de lesão no futuro. Muita gente só percebe o valor disso quando começa a sentir dor no cotovelo e precisa reaprender a executar corretamente. Melhor corrigir agora e colher os frutos de um treino limpo e eficaz. Só que mesmo fazendo tudo certo no treino, volume, frequência, técnica e amplitude, ainda tem um erro que muita gente não considera e que é simplesmente impossível crescer sem corrigir: a forma como você se alimenta. Erro 6. Não comer o suficiente para crescer. Esse é o erro que mais frustra gente dedicada, porque você pode ter o treino perfeito, a técnica impecável e até disciplina militar. Mas se não estiver fornecendo ao corpo a matéria-prima para construir músculo, nada vai acontecer. Crescimento muscular é um processo anabólico e, como qualquer construção, precisa de material. No caso, esse material é energia e nutrientes. Muita gente treina pesado, mas vive em déficit calórico ou come exatamente o que gasta. Assim, o corpo não tem sobra de energia para criar novas fibras musculares. É como tentar construir uma casa comprando material só para manter o que já existe. Você até consegue manter de pé, mas nunca vai ampliar. Para o tríceps e qualquer outro músculo crescer, é preciso estar em superávit calórico, consumindo mais calorias do que gasta. Isso não significa encher o prato de besteira. A qualidade da comida importa tanto quanto a quantidade. Um superávit baseado em ultraprocessados, açúcares e gorduras ruins pode até aumentar a balança, mas vai acumular mais gordura do que músculo. O ideal é buscar um excedente moderado, algo entre 300 e 500 calorias acima do seu gasto diário, priorizando proteínas de alta qualidade, como ovos, carnes magras, peixes e laticínios, carboidratos complexos como arroz integral, batata doce e aveia, além de gorduras boas vindas de fontes como abacate,
azeite e oleaginosas. Outro ponto que pouca gente percebe é a constância. Não adianta comer bem só nos dias de treino e relaxar nos outros. A construção muscular acontece 24 horas por dia, durante semanas e meses. Então, a regularidade da dieta é o que sustenta o progresso. E quando essa alimentação correta se combina com um treino bem estruturado, o resultado é inevitável. Mais volume, mais força e aquele tríceps cheio que muda completamente a aparência do braço. Agora que você já sabe quais erros estão travando seu crescimento, é hora de ver como aplicar tudo isso na prática com um treino que trabalha o tríceps de forma completa, corrigindo todos esses pontos de uma vez só. Erro 7. Não trabalhar todas as cabeças do tríceps. Muita gente treina tríceps como se fosse um músculo único e simples, mas na verdade ele é formado por 3 porções diferentes: a cabeça longa, a lateral e a medial. Cada uma delas contribui de forma distinta para o visual e a força do braço. E ignorar uma delas significa deixar potencial de crescimento na mesa. É como construir um prédio e esquecer de reforçar uma das colunas. Até fica de pé, mas nunca vai ter a mesma estabilidade e presença. A cabeça longa é a maior das 3 e cruza a articulação do ombro, sendo responsável por boa parte do volume na parte de trás do braço. Ela só é totalmente ativada quando o braço está acima da cabeça, como no francês. A cabeça lateral é aquela que forma o desenho em forma de ferradura, quando o braço está definido, e trabalha mais quando o cotovelo está próximo ao corpo e o antebraço se move para baixo, como no push-down. Já a cabeça medial fica mais profunda e auxilia no ganho de espessura, também sendo bem recrutada em movimentos com o cotovelo junto ao tronco. O problema é que muitos treinos se limitam a 1 ou 2 exercícios que atingem sempre as mesmas porções, deixando outras subestimuladas. Com o tempo, isso cria braços com desenvolvimento desigual, e mesmo que você ganhe força, o visual não acompanha. A solução é simples: variar ângulos, posições de cotovelo e tipos de movimento ao longo da semana, garantindo que todas as cabeças recebam atenção. Essa abordagem dá ao tríceps um visual muito mais completo e imponente. Agora sim, com todos os erros expostos, é hora de colocar na prática um treino que trabalhe todas essas áreas de forma estratégica, corrigindo de uma vez o que estava travando seu progresso. Do diagnóstico à prática. Agora que você já identificou exatamente o que estava travando o crescimento do seu tríceps, chegou o momento de transformar essa análise em resultado real. Só entender os erros não muda nada se você não aplicar o treino certo, com a ordem e a execução corretas. A ideia aqui é simples: trabalhar o tríceps em diferentes posições e comprimentos musculares, ativando todas as cabeças e explorando cada tipo de estímulo que ele precisa para crescer de forma completa. Esse treino que você vai ver a seguir foi estruturado para corrigir de vez cada um daqueles problemas que a gente discutiu, seja a falta de amplitude, a escolha errada de exercícios ou o momento ruim do treino. São 3 movimentos que se complementam, organizados estrategicamente para você começar alongando, depois aplicar força máxima e, por fim, finalizar com isolamento e contração total. Essa combinação, repetida com consistência, vai mudar a forma como seu tríceps responde. E, claro, o que você vê no espelho. Exercício 1. Tríceps francês. O tríceps francês é o ponto de partida perfeito para esse treino porque coloca o músculo em sua posição mais alongada, algo que a maioria das pessoas negligencia. Ao posicionar os braços acima da cabeça, a cabeça longa, que é a maior parte do tríceps, entra em tensão máxima, recebendo um estímulo que praticamente nenhum outro exercício proporciona. Isso é vital, já que essa porção é responsável por grande parte do volume na parte de trás do braço. Você pode executar o tríceps francês com barra, halteres ou até de forma unilateral.
que é excelente para corrigir diferenças de força e tamanho entre os lados. O essencial é manter os cotovelos firmes e apontados para o teto, sem deixar que abram para fora ou avancem para frente. Durante a descida, controle o peso lentamente até sentir um alongamento profundo. Na subida, estenda os cotovelos sem mover os ombros, garantindo que o tríceps faça todo o trabalho. Ao trabalhar o músculo nessa posição alongada, você aumenta a tensão mecânica e ativa fibras que muitas vezes ficam desligadas nos treinos comuns. Esse detalhe, repetido semana após semana, muda o formato e a densidade do tríceps, dando ao braço aquele visual cheio e imponente, que chama atenção de longe. Exercício 2. Supino fechado. O supino fechado é o movimento ideal para aplicar carga pesada no tríceps e gerar um estímulo diferente dos isoladores. Por ser um exercício multiarticular, ele envolve também peito e ombros, mas mantém o foco principal no tríceps, especialmente na parte mais próxima da inserção no cotovelo, uma região que muitos treinos deixam de lado. Trabalhar essa área é fundamental para criar aquele aspecto de braço cheio quando visto de perfil, formando uma linha contínua e densa do ombro até o cotovelo. A execução é semelhante ao supino reto tradicional, mas a pegada deve ser mais fechada, pouco menor que a largura dos ombros. Durante todo o movimento, mantenha os cotovelos próximos ao corpo. Se eles começarem a se abrir para fora, parte da carga vai para o peito e o estímulo no tríceps diminui. Desça a barra de forma controlada até tocar levemente o meio do peito e, ao subir, foque em estender os cotovelos com força, sem perder a estabilidade dos punhos. Esse exercício permite o uso de cargas mais altas, então é importante respeitar intervalos de descanso um pouco maiores, cerca de 2 a 3 minutos, para manter a qualidade das séries. Executado da forma correta, o supino fechado vai não só aumentar a força do tríceps, como também acelerar os ganhos de volume e densidade na parte posterior do braço. Exercício 3. Tríceps na polia com corda. O tríceps na polia com corda é o finalizador perfeito para encerrar o treino com máxima contração muscular. Ao usar a corda, você consegue separar as mãos no final do movimento, o que aumenta a ativação das cabeças lateral e medial do tríceps, aquelas responsáveis pelo desenho de ferradura quando o braço está bem definido. A execução exige precisão. Mantenha os cotovelos colados ao corpo durante todo o exercício, como se estivessem fixados no lugar, e evite qualquer movimento para frente ou para fora. Ao descer a corda, gire levemente os punhos para afastar as pontas e espremer ao máximo o tríceps no final da extensão. Na volta, controle a subida do peso em 2 ou 3 segundos, resistindo à tração da máquina e mantendo o músculo sob tensão constante. Trabalhar nessa posição encurtada é essencial para complementar o estímulo dos exercícios anteriores, que focaram no alongamento e na sobrecarga com carga pesada. Aqui, o objetivo é extrair até a última gota de força e fadigar totalmente o músculo, garantindo que todas as fibras possíveis tenham sido ativadas. É a combinação desse pump final com o restante da sessão que vai acelerar a adaptação e transformar o formato do seu tríceps ao longo das semanas. Se você chegou até aqui, já sabe exatamente por que seus tríceps não cresciam e o que fazer para mudar isso de vez. Agora é questão de aplicar, corrigir os erros, seguir o treino na ordem certa e manter a consistência semana após semana. Lembra que não é só sobre treinar pesado, é sobre treinar certo. Trabalhar todas as cabeças do tríceps, respeitar a amplitude, controlar a fase negativa e alimentar o corpo da forma adequada vai transformar não só a força, mas também o visual do seu braço. E eu quero saber, qual foi o ponto que mais fez sentido para você hoje? Deixa aí nos comentários, porque eu leio todos. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. É rápido para você.
mas faz toda a diferença para que a gente continue trazendo informação de qualidade para mais pessoas. Agora é sua vez de colocar isso em prática e deixar que o espelho mostre os resultados. Seu braço pode e vai mudar se você fizer sua parte.